Salve galera, começando mais um episódio Incendiados Podcast e a nossa convidada de hoje ela vai falar sobre alimentação. Você tá vendo até o livro aqui, jejum e tudo mais. Vem com a gente nessa? Bora! É isso aí, galera. Começamos Incendiados Podcast. Hoje estou aqui com a minha irmã, Júlia. Você tá bem, Júlia? Tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Como é que foi o seu dia? Tranquilo. Tranquilo? Empatou. Eu tava falando que eu ia anotar quantos convidados falam que o dia foi corrido. Então você deu uma desequilibrada. Todo mundo chega aqui e fala, foi corrido demais, o dia foi corrido e tal. Mas foi tranquilo, então tá de boa, né? Tá de boa. Deixa eu falar um negócio pra você que chegou até aqui. Curte esse vídeo e faça isso agora, por favor. Não deixa pra depois que você vai esquecer. Você vai acabar esse vídeo, vai fechar a janela, vai guardar o celular e não vai lembrar de curtir o vídeo. Então curte o vídeo agora, compartilha com seus amigos, manda o link pro Instagram pra todo lado, comenta bastante e bora lá pra aprender de Jesus. Júlia, comece se apresentando pra gente, quem é você? Então, sou a Júlia, tenho 20 anos, atualmente congrego na igreja Assembleia de Deus Jardim Miriam. Eu congrego na Igreja Matriz, participo do Ministério de Louvor, e aí nessa caminhada com Jesus, cresci na igreja desde que eu nasci, na verdade, mas acredito que crescer na igreja é diferente de realmente conhecer Jesus, Com né? certeza. Porque quando você cresce, você fala, não, é isso mesmo que eu quero, não tô indo só pra dormir no culto. E aí eu acho que eu realmente conheci Jesus mesmo com 12, 13 anos, que eu já tinha mais ideia, assim, de que eu gostava e queria participar mais, né, do ministério, assim. E... Então, minha vida ministerial é isso. E atualmente estudo nutrição. Boa, vamos falar bastante disso. Sou formada como técnica em nutrição e aí estou fazendo a graduação para ser nutricionista. Boa, falta muito pra terminar? Faltam 2 semestres, Tá tá acabando. quase lá. Tá acabando. Tá acabando. É isso aí. E conta pra gente com mais detalhes como é que foi o começo da caminhada. 13 anos, eu também cheguei na igreja com 13 anos, só que eu não nasci na igreja, eu cheguei lá com 13 anos. E conheci Jesus e fui conhecendo. E você, como é que foi? Então, eu tive muito incentivo da minha mãe, da minha avó. Assim, no começo era aquilo, tem escola dominical, o que você acha de participar? Vou falar com o pastor. E aí eu comecei assim, aí aos domingos de manhã pra escola dominical. Aí depois da escola tinha um ensaio dos jovens, acabava tal horário, depois já vinha o ensaio e essa comunhão, né, essa reunião foi muito importante. E aí depois começaram a aparecer os compromissos da agenda dos jovens, tem consagração, e aí foi aquilo que eu fui gostando, né? Com uns 13 anos eu comecei a participar, aí com 14 eu decidi que queria me batizar, né? O batismo é às vezes um conflito entre os jovens, né? Às vezes não, acho que todas às as vezes não, sempre. Mas comigo, na verdade, eu não tive esse conflito. Porque eu tava muito certa que era aquilo. Eu não tinha aquele pensamento, nossa, se eu me batizar, será que eu vou ter que mudar? Será que vai ser diferente? Porque era uma fase assim que eu tava, não, tem que ser certeza. Eu acho que o conflito começou um pouco depois, eu acho. Que tem aquela influência de amizades, escola, que aí você pensa, não, eu me batizei e eu tô agindo assim, tipo, às vezes, eu tô falando muito palavrão, nossa, eu me batizei, tô agindo assim. E aí esse conflito veio depois e acredito que seja parte do amadurecimento espiritual, né? Porque 14 anos é muito novinho, por mais que é uma decisão, né? Na minha igreja a gente só batiza a partir dos 14 anos. Eita, ela na minha eu acho que é 12 por aí, mas isso aí varia de igreja pra igreja. Varia. Idade, assim, não manda muito, né? Não manda muito. Porque pode ter uma pessoa de 12 mais madura do que uma pessoa de 14. Exatamente. E o conhecimento, né? Se você é preparado, assim, pra aquilo. Então aí tudo começou assim, foi fluindo, aí de repente comecei a pegar gosto por participar do louvor. E aí com 15 anos eu comecei a aprender a tocar violão. Aprendeu? Aprendi. Aprendi. E tudo isso Deus foi mostrando que era pra honra e glória, né, do ministério. E aí comecei a tocar violão. E aí participar de várias outras coisas, de pregações também já tive convites pra pregar, pra cantar fora, aí em outras igrejas,
traz o violão também. E aquilo foi me deixando feliz, porque as pessoas falam, nossa, senti muito Jesus nisso. E essa é a maior alegria, porque não é talento, não é afinação, não é mérito nosso, né? E tipo, quando a gente toca, quando a gente vai em algum lugar, não é pra que seja a gente ali falando, tem que ser o Espírito Santo através das nossas vidas, né? Porque nós não temos capacidade nenhuma. Nós temos facilidade com algumas coisas. Por exemplo, eu tive muita facilidade com o violão, mas com a guitarra nem tanto. Mas se eu pedisse pra Deus, talvez ele tinha me ajudado, né? Se eu falar, Deus, esse é o desejo do meu coração. Espero que o Senhor me use na guitarra também, quem sabe isso aconteceria, né? Então eu já tive contato com várias áreas assim, do ministério. E até um pouco recente, Deus me lembrou, porque faz um tempo que eu não toco na igreja. Fiquei mais assim na parte do louvor. Só cantando e até por falta de tempo pra praticar, isso por causa da faculdade e tudo mais. Mas aí teve um dia que Deus lembrou e falou assim, você não lembra quando eu falei com você que eu queria que você estivesse pronta pra tudo? Porque assim, claramente Deus falou, seu ministério é louvor, mas eu quero que você esteja preparada pra tudo. Por isso, quando eu já preguei, em culto online, presencial também, você pode ministrar? Sim. Sim, Deus falou, você tem que estar pronta pra tudo. Tem que estar pronto. Você tem facilidade, você gosta mais de algumas áreas, mas... Porque acho que todo cristão deveria ser assim, né? Todo realmente... E é muito de buscar entender que Deus não quer que você fique só num círculo assim. Tem um texto, se eu não me engano, é Pedro, que fala, né, que você tem que estar pronto para responder com mansidão e temor qualquer um que pedir a razão da vossa fé. Então, qualquer um que perguntar por que você é crente, a gente precisa saber. E isso é demonstrar aquilo que a gente crê. E isso todo cristão tem que ter isso claro na mente, né? Exato. E a nossa vida é um testemunho. A gente nunca sabe que a gente vai precisar, quem tá olhando a gente, né? E a gente não vive só pra mostrar talento ou só pra estar lá na igreja. Não, isso até porque Jesus falou, ide, né? E pregar o evangelho. E aí, se um dia você tiver que pregar o evangelho de uma forma diferente, né? Que nem a gente tava até conversando sobre Libras e tal, que sobre aprender outros idiomas. É uma forma, né? A gente tem que buscar ser o mais acessível possível. É verdade. Né? A gente tava conversando aqui fora, antes de começar, que a Libras é um ponto importante de a gente ter pessoas, né, que sejam capacitadas para alcançar pessoas com deficiências, né, que às vezes não conseguem ali estar escutando e ter uma pessoa para isso. Então, a nossa oração é que Deus levante também pessoas assim dentro da igreja. Né? Realmente, E Deus não escolhe os capacitados, né, mas Ele capacita. É isso aí. Mas basta buscar, né? E o ministério precisa de pessoas engajadas nisso, né? Pessoas que querem trabalhar, né? E é doideira, né? A vida do jovem na igreja, né? Você falou que se batizou com 14 anos. Sim. E foi a mesma idade que eu me batizei também. Sério? 14 anos, eu tinha acabado de conhecer Jesus, mais ou menos um ano atrás, e eu resolvi me batizar. E esse conflito, ele sempre existe. Uma coisa que eu tenho andado pensando e entendendo de Deus é que quando a gente reconhece a Cristo, o Espírito Santo começa a habitar em nós, a gente não consegue mais pecar em paz. Por isso você falou, eu falava palavrão, eu me sentia mal. A partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, ele começa a nos mostrar onde a gente está errado, onde a gente está errando, e ele vai nos ajudando a seguir, a aprender, a se limpar todos os dias, que isso é santidade, né? Exato. Muitas vezes a gente fala de santidade e a gente prega uma pessoa perfeita, né? Você tem que ser uma pessoa perfeita, você não vai mais errar, e a gente sabe que isso não é possível, isso é uma utopia, né? E só que na verdade é você se limpar todos os dias. E tem uma frase, eu tô cheio de frases hoje, hein? Tem uma frase do Martinho Lutero, né? Na Reforma, que ele fala, eu achei que o velho homem morria no batismo, mas descobri que ele sabia nadar, e agora eu tenho que matar ele todos os dias. Então a vida do cristão é essa, é matar a nossa carne todos os dias para que Cristo seja glorificado. Exatamente. Tem uma frase também que eu lembrei agora, mas não lembro de quem que fala, Jesus é duro de seguir, mas é impossível de deixar. E isso aí foi uma coisa que, quando aparecia um conflito, assim, e às vezes, não, será? Porque a vida de todo mundo, né? Nós temos vontades, nós somos influenciados. E a Bíblia fala, né, que o pecado nasce de dentro, né, do coração do homem. E aí, essa frase mexia muito comigo. É duro de seguir, porque a vida como cristão não é fácil, né?
Mas Jesus, ele promete uma vida de paz, ele promete que se você depositar nele todas as suas angústias, né, toda a ansiedade, né, ele alivia todo o fardo que você tiver. Mas não é fácil só falar, Jesus, tomei essa ansiedade. É muito difícil. E que nem a santidade é constante. Constante. É a vida toda você aprendendo. A fé é algo muito complexo. Né? Você querer... A graça... Meu pastor, meu líder sempre falava, a graça, ela é um oceano, que você tem que buscar mergulhar mais fundo, né? E é muito complexo. Graça, inclusive o entendimento da graça é a chave da vida cristã. Sim. Porque às vezes a gente tenta ser cristão pela nossa própria força. A gente tenta lutar pelo pecado, pela nossa própria força, pela força dos nossos braços. E a graça, ela não é só um favor imerecido, mas ela também nos capacita a ser santos. Nós só conseguimos viver em santidade porque Deus nos capacitou por isso. Exatamente. E é por isso que ele fala, a sua fé é morta sem obras. Porque depois que você tem a fé, você começa a gerar obras boas dentro do seu coração e em ações. E isso é pela graça de Deus. E quando a gente entende isso, a gente entende o que Jesus fez por nós, fala, eu vou ser santo por gratidão. E aí você fala, eu preciso entender o sacrifício de Jesus, vou ser santo. E aí a gente consegue dar um passo. Porque se a gente não for assim, a gente vai tentando e caindo, tentando caindo e não vai pra frente. É, realmente. É um favor imerecido, assim, se a gente for parar pra pensar, não dá, são as coisas loucas, né, que falam, e tem até uma letra de uma música que fala, quem não acredita só lamenta, só descobre vida quem experimenta, né? Rapaz, episódio das frases. Nossa, várias frases. Repete isso de novo que eu vou anotar, fala de novo. Quem não acredita só lamenta, descobre vida quem experimenta. Quem não? Eu vou anotar pra tu de novo. Quem não acredita só lamenta, descobre vida quem experimenta. Muito bom. É isso, é verdade, porque é loucura. Pro mundo, olhar para um cristão é loucura, porque as situações do mundo, o mundo tem um padrão. Um padrão de resposta a tudo aquilo que acontece pelo mundo. E o padrão do cristão é completamente diferente. Então você pega uma pessoa que te ofendeu, qual que é a sua resposta? Ofender de volta. E o cristão fala, não é bem assim. Os caras falam, mano, você é louco. Você tá endoidando. Com tudo, suas próprias atitudes, principalmente assim, quando o adolescente começa a se inserir na sociedade, né, começa a ter aquelas amizades, que nem eu cresci muito isso, principalmente escola pública, assim, você ouve, nossa, como assim? Você não vai em festinha? Aí todo mundo começa a querer beber. Nossa, você não pode, né? Esses dias eu tava até lembrando com uma amiga que era normalmente na fase dos 14, 15 anos. Foi quando eu me batizei logo até. No comecinho. Logo no comecinho. E aí tava todo mundo querendo ir pra festinha, né? E aí o pessoal conversava naquela rodinha de amigos. Aí uma vez uma virou pra mim e falou, você não pode ir, né? Você acabou de se batizar. Tipo, como se o batismo fosse... só por causa do batismo eu vou pecar, mas a partir do momento que você tem a Cristo, você tem que abandonar todo o velho eu que nós falamos, né? O doido, né? É estranho, né? O cristão é difícil, porque eu tive muita dificuldade nessa idade, porque eu tinha vergonha. Confessando, eu tinha vergonha, porque eu não tinha fundamentos suficientes para falar da minha fé. Por exemplo, se alguém perguntava por que eu era crente, mano, eu sou porque tem que ser. E eu não tinha argumentos. Aí você jovem, 13, 14 anos na escola, é um caos. É um caos, tipo, é oferta pra todo lado e você não quer e você é excluído daí. E isso também é um ponto de nós ensinarmos cada vez mais jovens os cristãos jovens. Porque o mundo ensina muito bem. Você pega uma criança de 14, 13 anos, ele já tem a consciência plena do que ele quer, pra onde ele quer ir, a festa que ele vai curtir, a música que ele quer ouvir. E às vezes a gente fala que essa consciência cristã, a gente é novo demais para aprender. Então, e a gente passa por essa idade sem ter a nossa fé firmada. E é exatamente nessa idade que o pessoal mais se desvia. Sim, infelizmente é verdade. E também é mais ou menos a idade, o que você vai fazer do seu futuro, que curso você vai escolher, confusão para todo lado. É confusão em todas as áreas, né? E comigo foi um pouco parecido, parecido com todos os jovens, né? Mas, assim, quando eu tava no 9º ano, precisando ir pro ensino médio, foi um pouco disso também. Eu gostava muito de um curso, que é uma área totalmente diferente da que eu tô hoje, né?
E aí, mas eu gostava, mas eu não sabia se era aquilo que Deus gostaria que eu fizesse. E tem muito daquilo, né? A gente quer ir pelos nossos gostos. Sim. E esquecemos de pensar muito no futuro, né? Porque jovem é muito imediatista. E Não tem paciência. não tem paciência. E a fé, para amadurecer uma fé, precisa ter paciência. Precisa saber esperar as coisas acontecerem na hora certa. Então, eu tava certa que eu queria terminar o ensino médio e ir direto pra faculdade. E assim, no final, terminei com 17 anos, então assim, em dezembro, já tava pesquisando várias faculdades. Cheguei a fazer. Já. Aí cheguei a fazer 2 vestibulares desse curso aí, que eu não tinha paz. Qual que é o curso? É segredo? Pode falar? Não, pode falar, era letras. Era letras que eu queria fazer. E tinha muito aquilo, não tinha paz em pensar no futuro, tá? Mas. E também não tava tendo paz no meu lar com aquilo, era um motivo de conflito entre eu e minha mãe. E aí, no final eu entendi. Jesus sempre falou muito claro comigo assim: aquilo que não vem de mim não vai te trazer paz. Não vai. Não adianta, você gosta, mas não vem de mim, não vai te trazer paz. E aí, eu tinha feito técnico de nutrição no ensino médio, né? E não sabia muito por quê, porque eu tinha certeza que eu queria fazer o meu ensino médio no METEC, só que só tinha 3 opções de curso. E aí eu li lá a descrição de cada uma e falei, nutrição, acho que eu gosto. E aí eu fiz e gostei muito do curso mesmo, é um curso muito divertido, muito bom. Só que aí eu pensei, será que eu vou trabalhar com isso? E aí nas aulas tem a área de nutrição chamada UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição, que é nas cozinhas, né, nos restaurantes. E no curso eu falava, eu não quero isso pra mim, elaborar cardápio pra muita gente. Eu não quero cuidar de controle de qualidade, ver validade de alimento, que aula chata. E aí quando eu entrei na faculdade, foi uma paz, assim, em questão de vestibular, Deus preparou tudo. No primeiro semestre eu consegui uma bolsa parcial, mas aí eu fui fazer o Enem e no segundo semestre, para honra e glória do Senhor, eu consegui 100%. E aí Deus foi mostrando que tá vendo que tudo tem um propósito? Porque olha o porquê que você escolheu o técnico, você precisava desse técnico para você saber que nada é em vão o que ele tá fazendo, né? E até hoje acontece tudo que vem acontecendo na minha vida profissional, Deus vem me lembrando, tudo tem um porém. Porque eu terminei o técnico, aí você precisa tirar uma carteira, o CRN, para trabalhar como técnico. E aí as vagas que eu vi eram péssimas para técnico. E aí eu pensava, tá, beleza, Jesus permitiu essa área, mas e aí? Parece que é impossível. Todas as escalas eram 2/36, horário à noite. Eu falei, mas eu estudo, Jesus, por que você permitiu que eu tirasse minha carteira? E, não tá acontecendo. Acho que nem existe vaga pra mim como técnica. Aí, no segundo semestre assim, de faculdade, mais ou menos, eu consegui um estágio. Ainda não era como técnica, era estagiária de nutrição, mas pela minha faculdade. E aí, de novo, aquele pensamento. Técnico, não tá me servindo pra nada. Tô aqui porque... E martelando na cabeça. E martelando. Momentos, né? Momentos, tô no caminho certo, depois, meu Deus, parece que não tá indo. Mas se você for olhar muito por um lado, pro outro, não, né? Você tem que olhar o caminho, né? Porque o caminho é estreito, mas é o caminho certo. Né? Esse é o problema do jovem, né? O imediatismo, né? Sim. Porque se a gente tem uma pessoa mais experiente do lado, é isso que a gente precisa entender, né? Que os mais velhos, eles já passaram por isso. E eles são ótimos em aconselhar a gente a não ser desesperado assim. Sim, exatamente. E tudo que a gente quer realizar nas nossas vidas, Deus vai mostrar que ele vai fazer as coisas que não são se transformarem em algo possível, né? E aí e aí ele vai abrir portas onde não tem. E ele me mostrou muito isso, quando eu achava que o técnico não ia me servir pra nada. Aí então, comecei como estagiária, fiquei 1 ano como estagiária em um hotel. No controle de qualidade, que eu nem queria chegar perto nessa área. Fechou a porta e abriu uma janela. Exatamente. Foi muito isso. Eu falava, essa área nada a ver comigo. E eu sentia isso, eu não me identifico com essa área da nutrição. Eu achava, não, eu quero a área clínica, que é uma área diferente, né? São inúmeras possibilidades. E hoje em dia eu não sei o que Deus tem pra mim no futuro.
Mas assim, logo de cara, eu achava, eu não levo jeito pra isso. E aí Deus foi me mostrando. Parece que quando eu aprendia, quando eu falava com algum funcionário e dava certo, e aí eu fui pegando o jeito, como é que você conversa? Gosto. Porque uma cozinha é uma equipe, exige liderança e exige que você saiba falar com cada um e exige empatia. Muitas vezes eu entro lá, converso, dou um bom dia antes do trabalho mesmo, eu lembro que eles só querem ouvir tudo bem com você, como é que você tá? Já quebra várias barreiras, né? Já quebra. E aí, Deus foi mostrando, tá vendo como você tá mudando? Como você sabe falar, porque eu tinha muito medo disso, será que eu vou saber falar com as pessoas? E aí Deus falava, parece que cada melhora, falava, não, eu tô te moldando pra algo maior. E aí fiquei 1 ano como estagiária, e na minha cabeça, 1 ano de experiência, já posso tentar de novo como técnica, né? E as vagas, nenhuma parecia boa. E aí minha mãe falava, será que não tem como você ficar nesse mesmo lugar que você tá como técnica? Aí eu, não, nunca teve uma técnica de nutrição lá. Por que vai ser eu agora? Tipo, por quê? E aí eu ia sair e a gerente lá da unidade falou, você já pensou em ficar aqui como técnica? Aí eu, 1 ano de contrato, aí eu peguei umas férias, era pra eu ficar 15 dias, 1 semana. Ela me ligou. Então, nós estamos pensando aqui, você toparia fazer com a gente contrato assim, e como técnica de nutrição e tal. E aí, aquilo me quebrou, sabe? Porque eu falei, cara, Deus criou... Procurei, tava lá, e eu achava que não era possível, e aconteceu. E Deus faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou esperamos. Isso é verdade. Muito mais. Muito. E é uma coisa que eu não tinha dimensão, porque que nem nós estamos falando muito sobre isso, a fé é moldada. E se você não passa por processos, você não vai aprender, você não vai amadurecer, você não vai se construir. E Deus falava muito comigo através daquele louvor, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada... Pastor chora. É o hino da vida dos nossos pastores da igreja. Eu amo. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E é isso que Deus espera pra gente. Sempre tem algo mais pra gente crescer. E a gente tem exatamente essa opção, né? De crescer na fé ou abandonar a fé. Toda vez que acontece uma circunstância assim arrasadora, a gente tem a opção de pegar essa situação e usar ela para alimentar a nossa fé e falar, eu passei por isso, é possível passar e capacitar a pessoa, ou aquela situação, tipo, acabar com a nossa fé e a gente se perder. Sim. E a gente cresce em conhecimento a nossa vida toda. A criança mal nasce já coloca na creche. Então, nós somos construídos para crescer em conhecimento. Hoje as crianças estão indo pra creche com 1 mês, 2, né? Então, e fazendo atividades, né? Fazendo lição mesmo e tal. Pode. Né? Como é que pode? E hoje em dia é muito isso, a sabedoria. Mas a Bíblia fala, né? A sabedoria pertence a Deus. E muitos se perdem hoje em dia por isso, por se deixar levar na ciência, né? Na sabedoria humana. E se deixar se levar, se perde. Esquecer a parte do espiritual, né? Do espiritual. Uma coisa é a gente alinhar a sabedoria humana com o espiritual. Uma coisa é a gente tentar só a humana. E a gente tá falando de nutrição, vou falar uns negócios de nutrição aqui que é legal. Vou falar um negócio que eu ver se fazer sentido pra você. Porque eu tive umas experiências com relação a... Eu trouxe até o livro do jejum aqui, o clássico livro do jejum, pra gente falar sobre ele. Porque o que eu percebia? Eu percebia que a nutrição, ou a alimentação do cristão, ela também influencia na vida espiritual. Com certeza. E quando eu li a Bíblia, eu falava assim, João Batista só come mel e gafanhoto. Será que era só porque ele era doido e ele gostava disso? Ou será que ele queria ter uma vida mais profunda com Deus e isso ajudava? Por que Daniel fez um jejum e só comia? Eu comecei a pensar nisso. E eu comecei a perceber, na minha alimentação normal, dia a dia, eu não conseguia ter foco em orar. Eu pegava para orar, eu fechava o olho e eu já estava pensando em outras coisas e eu não conseguia ter aquele foco. E aí eu fiz a experiência de melhorar minha alimentação e até jejum e realmente muda. Então você, como uma nutricionista, você vai poder dizer pra gente que o que os alimentos podem contribuir na nossa vida cristã. A alimentação, na verdade. Sim.
A alimentação com certeza influencia mesmo, concentração. Isso tem evidências científicas, mas nós também sabemos, né, que naquele tempo lá, o cara só se alimentava de gafanhoto e mel. É Jesus cuidando dele, né, Deus cuidando pra que nada aconteça. Então, o jejum é muito além, muito além do humano. O jejum é polêmico, assim, na ciência mesmo. Por exemplo, tem gente que faz jejum pra emagrecer, mas tem os seus benefícios e os malefícios. Porque tem uns médicos, até nesse livro ele fala que o jejum pode ser benéfico a ponto de tipo, dar um reset na saúde da pessoa. Mas a pessoa passa por vários problemas e ela faz um jejum e a saúde dela tipo, se reestabelece. Sim, mas tudo precisa de um cuidado, né? Que nem, Tem que ter um acompanhamento, né? Sim, mas falando do jejum espiritual, o jejum é para ser um sacrifício para Deus, né? Então, cada um vai ter suas limitações. Então, não dá pra gente passar uma receita. Para ser cristão tem que fazer o jejum no mínimo 5 horas, no mínimo. No mínimo sem almoço, jantar. Não, é algo muito íntimo, né? Porque é pra melhorar o seu relacionamento com Deus, né? Pra melhorar a sua comunhão. Então tem que ver até onde o jejum tá alimentando a sua fé e até onde está fazendo mal para o seu corpo. E o seu corpo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Então, algo que pode ser muito bom, também pode ser algo que prejudique. Por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu fico muitas horas sem comer, eu passo muito mal. Minha pressão abaixa. E eu sei que aquilo eu não estaria, por exemplo, se eu invente fazer um jejum de 5 horas. Eu ia ficar super mal, depois eu fico com muita dor de cabeça. E eu ia estar muito mal, eu não ia estar no momento com Deus. Eu não ia estar com a minha mente, nossa, eu tô orando aqui. Então eu sei as minhas limitações, né? E também tem outras formas de fazer um jejum, por exemplo, jejum parcial, que você se abstém de alguns alimentos, fica mais tranquilo ali sem morrer e mesmo assim consegue ter tempo para Deus. Sim, mas é aquilo, tem que ser um sacrifício. Então, se eu todo dia, se eu ficar sem comer isso hoje, vai ser muito sacrifício. Vou ficar sem comer donuts, vou ficar sem comer camarão. Aí seria um sacrifício. Mas alinhado, né, com a parte espiritual. Você tem que passar o dia em espírito, né, meditando na palavra, fazendo o possível e impossível. Mas se for algo assim, não, desejo melhorar isso, aumentar essas horas. E de repente, hoje a medicina tá aí pra isso, né, o acompanhamento médico, nutricional. Não, vou passar porque quero aprender a fazer mais. Mas a gente percebe também que uma grande causa da gente não conseguir fazer jejuns é porque a nossa alimentação é ruim. Então o nosso corpo ele fica completamente zoado e quando a gente fica sem comer, parece que começa a gritar todos esses venenos que a gente come, começa a gritar dentro do nosso corpo. Então, quando a gente olha para a Bíblia, como que esse cara conseguia fazer esse jejum? Aí a gente vai ver a alimentação, tudo natural. Sim. Tudo ali sem salsicha. Mano, crente pode comer salsicha? Não. Na minha opinião, não. Crente não pode comer salsicha. Não. Entendeu? Entendeu, né, Carol? Recado pra Carol aí. Não dá. Tem alimentos que não dá, que fazem mal pra nossa vida. Inclusive, se nós somos, como você falou, nós somos o templo do Espírito Santo, ele também tem que ser cuidado nessa parte. Porque a gente tem mania de considerar coisas com peso e considerar outras coisas com outro peso e não cuida do nosso corpo. Igual a gente vai pra Bíblia e a gente fala bem aqui, segundo o Brasil hoje, se um crente for pego com uma lata de cerveja na mão, acabou. É o pior pecador da face da terra. E a gente esquece que tá do lado lá a gula. Que você não se esquece que você não pode comer 2 pizzas ao mesmo tempo. A gente esquece disso. Uma frase muito cultural dos crentes é: crente não bebe, mas come. E é pecado. É pecado. E a gente não considera. A gente considera um pecado a mais que o outro e a gente tira isso da vida cristã. Infelizmente é isso que acontece mesmo. Considerando que a alimentação é algo cultural, né? Que nem desde a antiguidade, a alimentação deles era natural, era diferente, mas tinha muita comemoração também, eles tinham as festas com fartura, com os banquetes, mas a expectativa de vida era muito maior também, então, né? tem que ver isso, Era totalmente diferente. E hoje em dia as coisas estão disfarçadas, né? E, né, a gente brincou, a crente pode comer salsicha, mas a gente sabe que é algo sério mesmo, porque é algo que faz mal. Mas tá disfarçado ali no hot dog, numa festinha de aniversário, de criança, inocente, não vai dar nada. Mas você alimentaria seu corpo com algo que pode prejudicar lá na frente? Você tem alimentado seu espiritual, vou fazer um jejum, vou melhorar
melhorar o meu lado espiritual, mas chega à noite e vou comer alimentos que não fazem bem para a saúde, né? Então é cuidado. E é cultural, é psicológico, e é difícil, porque às vezes a gula também está disfarçada de um problema psicológico. Às vezes está disfarçado de uma convivência. Cresci assim numa casa com pessoas acostumadas. Então é algo... Normal, se tornou normal. Se tornou normal. E que nem toda... Hoje em dia é surreal de comidas ultraprocessadas que são industrializadas, né? Inclusive agora, não sei se você reparou, mas os alimentos, eles estão vindo com a embalagem, uma caixa bem grande assim, alto em açúcar, alto em gordura saturada, e a gente tá nem aí, né? É a nova rotulagem, que surgiu primeiro na Argentina e tal, com o intuito de conscientizar, pra você ver aquilo e falar, nossa, olha o que eu tô colocando dentro de mim, né? Exatamente. Mas tem funcionado pra uns, já ouvi de outras pessoas, é claro que é alto em gordura, olha isso, mas fazer o quê, né? Tipo... O próprio cigarro. Tem uma época que o cigarro só pode ser vendido se tiver um cara ali completamente arregaçado na capa ali. Sim, e é que o ser humano deixa se levar pelas próprias concupiscências, né? Deixa se levar por aquilo que agrada. Mas a Bíblia claramente fala. Eu creio que Deus ele tá movendo uma geração completa. Cristãos completos, em ser cristão em todas as áreas, e a alimentação é uma dessas áreas. Porque por mais que a gente não dê tanta importância para isso, quando a gente vai ver homens e mulheres que tiveram uma vida profunda com Deus, esses caras se alimentavam bem, esses caras dormiam na hora certa, esses caras faziam jejum. Então não é besteira, tem a ver. Então é por isso que a sua vida como nutricionista é importante, porque Deus, as pontas da sociedade, as pessoas que são formadas nas diversas áreas, tem que ter cristão nesse meio. Tem que ter cristão nesse meio, cara. Porque senão fica tudo na mão do mundo aí. Então, se o cristão, como você está aqui hoje para nos orientar na nossa alimentação, já é uma área que a gente vai aprender mais e cuidar. Exatamente. E tudo tem base bíblica, né? Não é só mais um curso, não é só mais uma profissão. E que nem é muito conhecido que falar Deus é o médico dos médicos. Mas ele também é o senhor de todas as profissões. Então, se existe é porque é necessário. E a Bíblia fala muito sobre alimentação. Tinha maná que ele mandou lá quando não tinha nada. E Deus manda todas as instruções, né? E o que o povo fazia, guardava o maná. E hoje em dia é muito isso. Deus... a população tem se alertado, tem muitas doenças que têm aumentado, obesidade, né? Até doença mais séria, câncer, e por conta da alimentação. E muitos não têm se despertado, mesmo sendo cristãos, né? E a alimentação nos nossos dias é cada vez mais difícil de se alimentar bem, né? Porque tudo tá ficando industrializado. Até o que parece não ser industrializado, como um pé de alface, por exemplo, tá cheio de agrotóxico. E aí, então, a gente vê o que o ser humano faz com a natureza. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus criou tudo perfeito. Sim. E Deus fala para Adão, criou as ervas, as folhas do campo, os animais, e ele fala, tudo isso é para você se alimentar. Tudo isso é para você tirar, e tá tudo ali naturalzinho, tudo. E aí o que a gente faz? A gente inventa coxinha, a gente inventa pastel, a gente inventa pizza. A gente faz tudo isso e a gente transforma a natureza em coisas. Aí o que acontece? Pessoas começam a morrer mais cedo. Tem gente que tem infarto com 25 anos, cara. Sim, isso é surreal. Como que pode? Isso não acontecia antes. Não acontecia. O que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada. Muita coisa. Alguma não, muitas, né? Realmente. E os séculos vão se passando e tem doenças que são mal do século, né? E que nem hoje em dia tudo obesidade. Hoje em dia não é mais nem a desnutrição, né? E se tem a desnutrição, é associada a várias coisas. Claro que não é todo mundo que tem acesso à alimentação, infelizmente. E aí ainda ocorre, mas os que têm acesso não valorizam, né? Não vê que poderiam estar fazendo melhor. E como é que está sendo para você a vida na faculdade, enfrentar a vida acadêmica e aprendendo uma coisa nova e convivendo com pessoas de mais diversos ciclos aí da sociedade? Como é que está sendo para vocês? Olha, tá sendo desafiador, né? São experiências boas, mas assim, na faculdade é aquilo. Tem matérias que eu gosto muito, tem outras que nem tanto, mas todas vêm dado muito certo. Qual você gosta muito?
gosto muito de aprender sobre fisiologia, que a gente chama, aprender sobre doenças. Mas aí a parte que eu falo que eu não gosto é a parte que Deus me usa. A parte que eu falo, controle de qualidade. Mas também pegando gosto também. E é uma coisa que Deus vai me mostrando muito. Olha, se você foi bem nessa prova, você tirou 10. Aí eu fico muito feliz, mas logo Deus lembra. Mas não é mérito seu, não é sabedoria sua. E é algo que tem que estar mudando sempre isso, né? Pra gente não esquecer do nosso alvo. Esse é o principal. Mas na sociedade, assim, é algo constante, né? Que vem, às vezes, pensa. Tem gente que olha e fala, nossa, como é que você consegue lidar com tudo? Nossa, mas você trabalha, faz faculdade, você treina, como você consegue? A gente não consegue nada pelas nossas próprias mãos, né? Mas o Espírito Santo capacita. E nos olhos humanos, nossa, como é que ela consegue? E isso é algo até que você tem que tomar muito cuidado. Não você não ficar ouvindo, né? Você é a moça que joga os pão fora, né, do McDonald's. Tem que estar pra vencer, aí você chega e o pessoal fica com raiva de você, porque fala o pão tá novinho. Basicamente. Tipo, lá em casa a gente come coisa vencida, não dá nada. Mas é basicamente isso. Mas, tamo aí porque precisa, né? Tem que ser assim, tem que tomar cuidado, né? Porque se acontece igual o nutricionista, se acontecer alguma coisa de errado nesses restaurantes, se acontecer alguma coisa de errado nesses restaurantes e você for responsável ali, a culpa cai sobre você, né? Então tem que tomar cuidado, né? Responsável. O lindo da vida cristã, o lindo da fé em Jesus, é que ele nos ensinou tudo, cara. É só que às vezes a gente negligencia esse conhecimento, né? A gente negligencia, a gente fala, eu não tenho problema nenhum. Igual em Oséias fala, meu povo perece por falta de conhecimento. E porque vocês rejeitaram o meu conhecimento, eu rejeitarei vocês naquele grande dia. Nossa. E muitas vezes a gente quer ser ignorante. Deus fala assim, eu não considero o tempo de ignorância. Aí na nossa cabeça fala assim, vou ser ignorante a minha vida toda. Porque aí Deus não vai me cobrar. E aí ele fala lá em Oséias, porque você rejeitou o conhecimento. Então a gente, é simples, mas igual, a gente está aqui conversando no podcast, a gente está falando sobre nutrição, alimentação e está disponível. Esse é o lado bom da internet. Esse é o lado bom da internet. Tem os seus malefícios? Tem. Mas tem muita, muita coisa boa disponível na internet e a gente às vezes não quer. A gente simplesmente, não quero aprender sobre isso, não. Parece pra mim não faz sentido. É só você, se não faz sentido pra você, experimente fazer um jejum e depois você volta pra gente conversar, pra você ver o que acontece. Conversa. Mas é muito isso. E o ser humano dá ouvido pro que ele acha que na internet ajuda muito mesmo, mas atrapalha. Como tudo na vida, né? Então, só a pessoa que tem olhos espirituais vai saber realmente diferenciar. E é uma luta constante, que nem a gente fala, mesmo assim, ainda existe conflitos aí, e a Lula é a prova disso, e diversas outras coisas. Mas é o foco, né? Tem que estar o foco em Eu não sei se você já passou por alguma situação assim, mas de irmãos da igreja, com relação à nutrição. Eles consideram isso algo útil? Ou eles acham que, nada a ver, nutrição não tem nada a ver com o reino de Deus? Você já teve alguma situação assim? É que tem muita gente que não entende o que é. O que é, e acha que é só fazer dieta, é só pra emagrecer. Mas vai muito além, né? Que nem eu falo, eu tô cuidando de validade de alimentos, é muito importante. E aí, até em uma reunião assim de jovens, eu expliquei o que eu faço. Não, tudo tem que ter etiqueta, tudo tem que ter validade. Aí o pessoal, caraca, que legal! É muito sério isso, você tá cuidando da alimentação que vai ser servida. Isso é muito bom, ter alguém que cuide e tal. E tem gente que entende, e aí tem outros que... Tem outros lados também. Mas vai comer, não vai fazer mal. E hoje em dia a ciência tá, por exemplo, até muito polêmica, alimentação de criança, né? Só pode dar doce depois de 2 anos, né? Só pode tomar suco, água depois de 1 ano. Isso aí é uma lei ou não? Não, assim, mas hoje em dia tem isso. Não, mas meu filho comia bala, não sei o quê. Aí minha mãe fala, eu te dava açúcar na chupeta, com você recém-nascida, e você tá aí. Não, mas cá entre nós é demais, né? Ou a pessoa colocar açúcar na chupeta, isso aí é demais, não? É demais. É quando a criança chora muito. Então é melhor ela parar de chorar, né? Não faça isso não, com a sua criança. Se a criança tá chorando muito, é um problema, vai no pediatra. Basicamente. Então,
gente tem que trabalhar isso, né? Igual você conseguir ligar o reino de Deus à nutrição, porque é uma das aulas que a gente vai trabalhar, né? Então, a gente fala muito sobre avivamento, a gente fala muito sobre o poder de Deus, sobre a nação e tudo mais. Mas eu acredito que a nossa alimentação vai fazer parte disso. Sim. O próprio Luciano Subirá, que escreveu esse livro, teve a conferência da Dunamis esses dias aí. Ele estava lá, ele pregou, ele falou que a arma do cristão, o jejum, vai ser um dos pilares do avivamento que vai descer sobre o Brasil. Porque uma geração vai começar a jejuar e isso é uma das coisas que vai ajudar com que a realidade do reino de Deus realmente apareça. Então, a alimentação está envolvida. Não tem como a gente descartar isso da nossa vida. Não tem como. A gente precisa entender que nós precisamos ter uma alimentação melhor, uma alimentação saudável, porque, isso atrapalha. Igual hoje, para a glória de Deus, faz quase um ano que eu não tomo refrigerante, tá vendo? Meus parabéns. Coisa boa, parabéns! Obrigado. Porque eu percebia que isso fazia mal também pra mim. Percebia que atrapalhava também na minha vida cristã. E, como assim, cara? Uma coisa que eu nunca imaginei. E eu percebo que Deus ele tá movendo diversas áreas. A missionária Nilda que veio aqui, ela falou sobre como Deus tem ministrado ao coração dela o que realmente é adoração. O que nós estamos fazendo com nossos cultos e tudo mais. Então, Deus, ele parece que ele está colocando as coisas no eixo. E as faculdades, as pessoas, os formandos dos 24 aí, são pessoas que vão contribuir muito nisso. Sim, isso mesmo. E tanto a gente contribui tanto pelos que estão perto, quanto os que estão longe, né? Porque Jesus fala, ide, e ao mesmo tempo que ele fala pra gente pregar o evangelho, é pra gente... Porque a nossa vida tem que ser um evangelho, né? A nossa profissão, onde você for, você vai longe na sua carreira, você vai com o evangelho, você vai atingir outras pessoas também. E particularmente Deus me mostrou a minha profissão, esse ano assim, minha futura profissão, né, de informação, mas pelos que estão perto, né? Tenho passado por momentos complicados na família, né, em questão de doenças e tal, e de internações aí, de pessoas próximas da família, e que eu, 2 vezes esse ano, inclusive 2 pessoas diferentes, que eu tive a oportunidade de ir e conversar com nutricionistas, com profissionais e falar, não, por que a gente não muda assim? E a dieta, em relação, né? Cheguei uma visita no hospital e a paciente só estava com dieta líquida, mas não tem motivo dessa dieta. E aquilo me incomodou. E aí Deus falou, você não tem conhecimento? Você já estudou sobre isso? Você é estudante? Mas você sabe, essa matéria você já teve. Então vai e fala, conversa com alguém. E aí eu fui, conversei, e quando foi numa refeição depois, veio uma dieta geral, uma comida de verdade, arroz, feijão, e tudo isso contribui para a melhora da saúde física, mas ao mesmo tempo, Jesus mais uma vez, você não tá vendo que eu tô te capacitando? Entende? Você achava que você não ia servir para essa área de novo, mas a área o clínico que você queria. O clínico que eu queria ter um contato. Eu falei, Deus, gosto muito do clínico. Se eu, futuramente não sei se vai ser essa área, mas eu tive um contato com a parte clínica, olha, também a gente consegue fazer a diferença nessa parte também, mas com a ajuda de Deus, né? Se for só por mãos humanas, só pela nossa sabedoria própria, não dá certo. E até o psicológico, né? A Vanessa, psicóloga, que veio aqui, ela falou que às vezes a depressão tá ligada à alimentação. Totalmente. Ela falou que nas consultas dela, a primeira coisa que ela faz é já ver como que tá a alimentação do paciente e às vezes ali uma regularização na alimentação a pessoa já sente uma melhora grande. Sim, tudo tá ligado, né? É que nem a gente fala, todos os profissionais são importantes, né? E seria muito bom se todos tivessem acesso, fácil, né, a tudo. No período da pandemia, eu fiquei um período, muito triste, muito pra baixo, não sei o que. Quando passou um tempo, fui fazer o exame de sangue, vitamina D baixa. Vitamina D baixa tá, sim, exposição ao sol e consumo de alguns alimentos também. E isso está associado à depressão. Vitamina D está fortemente associada à depressão, né? E aí, falei, nossa, aí a médica passou lá um suplemento, fui melhorando. Às vezes não é só espiritual, às vezes é alimentação. Uma coisa vai puxando a outra, porque você vai ver uma pessoa que está em depressão, geralmente ela não quer ver a luz do sol, ela quer ficar no quarto dela deitada. Então, ela já perde uma parte. Aí não se alimenta direito, vai perdendo outra parte. E aí, uma coisa puxa a outra. Então, se uma coisa, irmãos, pelo amor de Deus, se uma coisa
puxa a outra pro mal, uma coisa puxa a outra pro bem também. Com certeza. Então, esse é o X da questão desse episódio aqui que a gente precisa entender. Uma coisa puxa a outra pro bem. Então, a vida cristã, ela é um jogo, é um quebra-cabeça de vários pontos que você vai montando e vai aprendendo. Ela é uma vida completa. Por isso que eu falei no começo, que Deus está fazendo cristãos completos. Não apenas cristãos que pegam uma parte e desconsideram outra. Então, Deus está fazendo isso, cara. Eu creio muito. Também creio. É bem nítido na nossa geração. Uma coisa que eu ia perguntar aqui, a mulher aqui, para lembrar, a gente ora por curas, né? A gente ora por curas e a gente crê muito que Deus cura. A gente já viu pessoas sendo curadas ao vivo e a cores. Só que às vezes as pessoas não são curadas. E agora vem na mente uma coisa que pode acontecer, porque às vezes a própria pessoa busca ou causa essa doença por conta da alimentação dela. E às vezes, tipo, Deus não cura. Será que porque a gente causou isso pode causar? Tem alguma... tem várias, né? Mas eu queria que você especificasse algumas doenças que são diretamente causadas aí pela alimentação. Tem várias, né? Mas tem várias. A principal é a obesidade, que ela gera comorbidades. Que a gente nem considera doença, né? E a obesidade é uma doença. E é polêmico porque hoje em dia tem muito questão da autoestima, né? E isso é importante, claro, porque... mas não pode esquecer que é uma doença e que precisa ser tratada. Né? A obesidade leva a outras doenças, como a hipertensão, também a problemas cardiovasculares, problemas que às vezes começa com colesterol alto e que colesterol alto está relacionado com a alimentação também. Né? Hipertensão, consumo alto de sal, né? De sódio. E aí você consome muito sódio, muitos alimentos que tem muito sódio, às vezes disfarçado, isso aqui nem parece salgado. E tudo que a gente compra tem sódio hoje em dia. Tudo. E aí, mas aí você não toma muita água, porque é o combo, né, pra sair tudo certo. E aí a gente vai se prejudicando isso. Que, né, é o livre-arbítrio, né, são escolhas. Eu tenho que fazer a compra do mês que eu vou escolher pra minha casa e pra minha família. E você não tá prejudicando só você tá prejudicando todo mundo que tá nessa casa, né. Isso é algo muito sério mesmo. E o próprio ser humano leva a essas doenças, mas também o próprio ser humano precisa ter a consciência e a força de vontade de reverter. Porque às vezes essas doenças surgem não só porque a pessoa quis, porque a pessoa ignorou. Às vezes são problemas psicológicos, às vezes são traumas que a pessoa passou, né? São coisas isoladas. E é claro que Deus não vai condenar essas pessoas que sofreram tudo isso. Mas tem portas, tem meios, tem ajudas, mas também requer força de vontade, né? Porque uma linha da nutrição é a nutrição comportamental, que trabalha muito isso, a mente do indivíduo. Você precisa querer, você precisa ter metas, você precisa ter vontade de melhorar. Em todas as áreas tem que ter isso. Todas as áreas tem que ter. E é muito isso. Pra confirmar sua tese, toma água, porque senão o pessoal vai falar que você... Verdade, não tá eu acho que água. eu nem não, mas tô Você bem não antes de tomou, começar. então, mas aí o pessoal não tá vendo, eles vão dizer, ela tá falando pra tomar água e não tomou água no podcast. Eu tomo água. Gente, eu queria falar um negócio aqui também. A gente tá mostrando aqui que é interligado a vida cristã com a vida profissional em várias áreas. E às vezes a gente tem aquela mania de falar assim, eu vou servir a Jesus, eu vou largar tudo e vou viver pro reino. Beleza, cara, isso é muito digno. Deus levanta pessoas assim. Igual a gente considerava muito os missionários. Para a pessoa ser um missionário, tinha que ser um mochileiro que viajava pelo mundo e não ter onde reclinar a cabeça, assim como Jesus falou, né? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E a gente acha que missionário é só esse cara. Mas na verdade todos nós somos missionários. E a gente trabalha em várias áreas. Então, se todo mundo fizesse isso, largasse tudo, como que nós iríamos exercer o reino de Deus na nutrição, na psicologia? Como nós faríamos isso? Então, muitas vezes, você quer servir a Deus, provavelmente você pode servir a Ele na sua profissão. Sim. Se você é um psicólogo, se você é um nutricionista, se você é um pedagogo, você consegue mostrar o reino de Deus na sua profissão. E você não é menos crente por isso. E Deus está fazendo muito isso. Muitas pessoas estão indo porque eles são o topo da sociedade e precisa ser comunicado o evangelho lá, porque é de lá que vão vir todas as decisões do planeta. Então, se não tiver cristão ali, o que acontece? Então, nós precisamos trazer na nossa mente a consciência de eu vou glorificar a Deus com a minha profissão.
eu vou mostrar o reino de Deus com a minha profissão. Igual é a Bíblia. O livro de Lucas e o livro de Atos. Lucas, ele era um jornalista. Tudo que ele relatou ali foi pesquisas, que ele saiu pesquisando e reunindo informações. Tanto que, antigamente, o livro de Lucas e o livro de Atos era um livro só. Porque ele escreveu tudo. Depois separaram ali Lucas e Atos. Mas ele era um jornalista. Como é que ele pegou o jornalismo, a profissão dele, e falou, eu vou fazer isso pro reino de Deus. E a obra dele foi tão bem feita que hoje faz parte da nossa Bíblia. Então será que a gente não consegue glorificar Deus com a nossa profissão? Consegue, e muito. E tem aquilo, eu comecei querendo saber qual profissão que Deus queria pra mim, porque eu já tinha a minha caminhada com Cristo, mas quem já está inserido em uma profissão e às vezes é novo convertido, às vezes está começando agora, eu falo, não, Senhor, que o Senhor me exalte nessa profissão, que eu faça a diferença onde eu tô, e se não for pra ficar aqui, Deus vai mandar pra outro lugar, né? Mas basta muito, Deus tem um individual com cada um, tem um plano perfeito, né? Jesus é o plano perfeito. E que nem hoje em dia ainda temos os missionários mochileiros por aí, mas é o plano que Deus tem, glória a Deus por isso. São os planos que Deus tem pra eles, mas também Deus tem planos para que nós precisamos, tem uns que precisam ser o CLT aí e fazer a diferença desse jeito. Não tem jeito. Se formos chamar para ser CLT, então a gente vai ficar aqui quietinho. Mas é que Deus ele precisa. Cara do meu povo. Deus ele precisa alcançar todos os públicos, a gente precisa entender isso. Então, a gente conhecendo a Jesus, entendendo, precisamos pregar o Evangelho. Essa informação tem que estar na nossa mente. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Isso é para todo crente. Sim. Tem que estar na nossa mente isso aí. Beleza, eu preciso fazer isso. Agora, como eu vou fazer? Isso a gente pode pedir direção para Deus, aonde, como, mas o lugar que você vai fazer, não importa, você precisa pregar o Evangelho. Então, o resto é secundário, o propósito de cada um é secundário, mas a missão universal de nós é pregar o Evangelho. Então, às vezes a gente perde tempo querendo fazer outras coisas, esquecendo do principal, que é a pregação do Evangelho. E a gente, por que Deus me chamou? Eu não sei o que eu estou fazendo na igreja, e eu não sei, é isso, é aquilo, e a gente, você foi chamado para pregar o Evangelho. E isso é fato, e você não precisa de uma revelação, uma palavra de conhecimento para isso. Deus já falou para você vai pregar o Evangelho. Mas a gente quer que um cara venha lá e eis que te digo que você tem que pregar o Evangelho no Japão. E a gente fica esperando isso, entendeu? E não prega o Evangelho nem E não prega o Evangelho em lugar nenhum, entendeu? É verdade. É isso, então para a glória de Deus, o Evangelho está sendo pregado mediante as profissões e isso é para glorificar de pé, como a gente gosta de falar. E é isso aí. O que você quer falar mais? Não quero falar mais. Diga aí. Ai, não sei. Uma experiência que eu tive falando com relação à alimentação é que parece que o reino de Deus ele fica mais, não diria mais real, parece que a consciência do reino de Deus fica mais real quando a gente entende que a alimentação não é tão importante assim. Quando a gente se abstém de algum alimento ou quando a gente tem uma alimentação melhor, a gente começa a perceber que não é tão importante assim. Eu digo na vida cristã, aquilo ali, o alimento para sustentar o seu corpo, o alimento espiritual é mais importante do que isso. Então quando a gente entra nesse lugar, parece que a realidade de Deus fica mais, os nossos olhos se abrem. E aí toda vez que eu falo isso, eu lembro dos discípulos do caminho de Emaús e eles estavam do lado de Jesus e eles não reconheciam quem ele era. Eles andaram do lado e eles não reconheciam. E no momento que ele parte o pão, a Bíblia fala que eles reconheceram quem era Jesus. E a partir daquele momento o resto é história. A gente vê que eles abriu os olhos deles, o véu tirou. E aí, o que aconteceu? Então, a nossa oração e a nossa pregação tem que ser para que o véu caia dos olhos das pessoas. Porque a gente vê uma sociedade completamente com os olhos vendados, sem entender quem é Jesus. Muitos estão dentro da igreja, muitos estão pregando, estão cantando, mas parece que ainda tem um véu. A gente ainda segue, como é que é a outra música? Sombra, as sombras que a gente insiste em projetar. A gente tenta criar um Deus de acordo com a nossa necessidade. E esse Deus, de acordo com a nossa necessidade, ele sempre morre, ele nunca chega até o fim. Porque quando a gente cria um Deus e chega lá na frente, esse Deus não supre a nossa necessidade, porque a gente muda o tempo todo, esse Deus morre. Mas a gente serve um Deus imutável, um Deus todo-poderoso,
um Deus fiel e um Deus que nos ensinou todas as coisas, inclusive a nossa alimentação. Então que esse episódio aqui, gente, de verdade, só parece que a alimentação não influencia, hoje tá difícil, hein? Não influencia na vida cristã, mas é diretamente ligado. E é só você ver o que João Batista comia. E você vai falar, e Jesus falou para ele, dos nascidos de mulher você é o maior. E será que ele conseguiria ter esse título, fazer o que ele fez, preparar o caminho, se ele tivesse preocupado em comer muito? Ou comer salsicha? Entendeu? É isso aí, irmão. Para de comer salsicha. Para de comer coisas que acabam com a sua saúde, acabam com a vida, acabam com o seu tempo. É isso. Então nós temos que nos policiar, se tratar, entender. E a Júlia está aqui para nos ajudar nisso. Né, Júlia? Para a gente finalizar, diga aí suas considerações finais. Minhas considerações finais. Então, o Vini falou tudo, realmente. A Bíblia hoje em dia para os cristãos é um alimento, né? A palavra é fonte, é nosso alimento. Então, nós temos o alimento espiritual e também o alimento aí natural para a gente sobreviver. Natural, esperamos que não seja salsicha. Mas é muito... Os caras que comem salsicha aí... E é algo difícil, não é do dia pra noite, né? É algo mais que nós possamos despertar, né? Que essa geração possa se despertar cada vez mais, que nós temos que cuidar do templo, tanto espiritualmente quanto fisicamente, né? Com saúde. É isso. É isso aí. Aquele que vem após mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Isso. Nós nos alimentamos do alimento espiritual, do poder de Jesus, e ele é real para nós. E a cada dia que passa, isso se torna ainda mais real. Júlia, obrigado. Obrigado por aceitar esse convite, por comunicar com a gente aí. E depois você volta para falar mal da salsicha de novo, que o pessoal vai ficar bravo com a gente, mas é verdade, a salsicha é ruim e faz mal. É isso aí. Gente, obrigado se você chegou até aqui. Muito obrigado. Se ainda não curtiu, curte esse vídeo antes que você feche essa aba. E como sempre, você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Um abraço e até a próxima.